Olá, o Fala Câmara Entrevista conversa com o vereador Manelo Zilla em relação às suas demandas, aquilo que chega ao seu gabinete, as reuniões internas, as falas e as discussões no plenário, na tribuna livre e também na votação dos projetos das demandas que estão em andamento aqui na Câmara Municipal de Bauru. Zilla, obrigado por seu retorno aqui conosco na rádio, na TV Câmara, em multiplataforma. Vejo que você tem comentado nesse início de mandato sobre a questão do PAC Asfalto. Para quem acompanha há bastante tempo a vida legislativa da cidade, é natural que tenha uma ansiedade das pessoas que não têm o benefício do asfalto. A gente fala daquele público que foi privilegiado, enfim, teve mais sorte, já tem o asfalto, está tranquila a tua vida. Quem não tem sabe quanto é difícil. O que você tem conseguido conversar em relação a essa demanda, em relação ao planejamento das áreas pelas quais você é requisitado nesse tema? Nelson, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde ao público que nos assiste. Obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui, batendo esse papo. E em relação ao PAC, é óbvio que nós temos que tirar o chapéu para o governo anterior, que teve a ousadia de trabalhar em cima do PAC. O PAC foi construído no governo anterior, mas ele estava parado, né, em algumas regiões especificamente. Nós pegamos aquela região lá do Parque Viaduto, enfim, onde existia o PAC, né, quer dizer, tem o programa, tem a licitação realizada, mas não saía do papel, né, e acaba sendo um jogo de empurra, hora da empreiteira que foi contratada, da Secretaria de Obras, do DAI, enfim, e aí o pessoal não conseguia se organizar, né, e nós conseguimos colocar todo esse povo na mesa para que pudesse dar andamento, né, e a partir de então, né, nós tivemos aí uma evolução bastante grande na execução das obras do PAC, do Parque Viaduto, e da mesma maneira nós já estamos conversando no Jardim Ferraz, Ipiranga, onde também há, né, uma licitação realizada, uma empresa contemplada, mas existem indefinições de tarefas e de atividades entre empreiteira, DAI e Secretaria de Obras. Então nós precisamos afinar, orquestrar tudo isso para que possa ser executado esses PACs e as pessoas possam ter o seu asfalto, enfim, ter a infraestrutura chegando à sua porta. Para as pessoas que não estão acompanhando a vida pública, da máquina pública, das questões burocráticas, inclusive necessárias no dia a dia, não tem ideia desse conjunto de engenharia de ações que precisam ser afinadas. Tem, por exemplo, na questão do PAC, a liberação das ruas, saber se as galerias estão em dia, a guia, a sarjeta e a calçada. Perfeitamente. Tudo isso é uma questão de logística muito grande, né? Recentemente, né, na rua Clóvis da Silva Gomes, nós tivemos até que levar a Defesa Civil para interditar a casa do senhor Arnaldo, que estava no meio da rua e teve que ser demolida, né, com uma autorização dele. Inclusive, nós intermediamos também tudo isso. Então, era uma rua que não chegaria a asfalto e que nós tivemos que ter longas negociações com o proprietário da casa que estava chegando ao meio da rua. Então, é uma situação que a gente tem que trabalhar bastante. E eu tenho defendido ainda, né, que nós devemos ter dentro da própria prefeitura um departamento onde se acompanha as licitações com afinco, desde o início da licitação, da abertura da licitação, depois de contemplada a empresa, etc., tal, até a sua execução, porque senão fica muito vago. Nós ficamos contratando empresa, gastando dinheiro e a população não tem o serviço entregue. Então precisa ter alguém acompanhando de fato isso. Não basta ter a busca do dinheiro público, nesse caso é por financiamento ainda, né? O município vai ter que pagar ao longo do tempo através dos impostos, mas fazer o acompanhamento de todas as etapas. Exatamente. Falando de uma outra demanda entre várias que estão em andamento, mais específica a região onde você tem natural, maior proximidade e ligação por sua demanda, seu histórico. Era uma unidade básica de saúde, na chamada região do Jussara. Um programa de saúde de família, aliás, chamado PSF. Mas o poder público primeiro consegue o recurso, a gente está falando de novo de orçamento e execução aqui, põe a obra em andamento, mas não consegue equipá-la e colocar gente para que ela possa funcionar. Para onde migrou essa questão?
Pois então, é uma outra obra que já estava executada, havia um direcionamento na gestão passada e nós tivemos que mobilizar, fazer várias conversas com o prefeito, secretário de saúde, para que a gente não tivesse o prédio lá da unidade do Jardim Jussara, Vila Celina, deteriorado, né? E aí agora estão cuidando do prédio, né? Nós temos um compromisso do secretário de saúde e do prefeito conosco, que até final de julho coloca em atividade aquele prédio, mas como você bem disse, não vai iniciar as atividades como um programa de saúde familiar, mas sim como uma unidade básica de saúde. Mas o importante é que chegue algum trabalho relacionado à saúde à população daquela região. E é isso que a gente tem cobrado desde o início do nosso mandato. E eu fico contente que após a nossa mobilização, né, após checarmos que aquele prédio estava abandonado e o prefeito ir conosco lá, levamos o prefeito lá, né, juntamente com o secretário de saúde, e eles tomaram essa decisão de colocar em funcionamento o prédio, pelo menos para garantir a sua manutenção, pequeno atendimento àquela população nesse momento, e a gente não ter que gastar mais dinheiro para a recuperação daquela unidade. O que aconteceu no Jardim Chapadão, né, que infelizmente deteriorou e a população, vandalismo, roubo, enfim, acabou prejudicando. Lamentável. Lá no Chapadão, a reconstrução é uma reconstrução, não é nem uma recuperação que tem que ter lá. Outra demanda bastante importante, que eu sei que você está prestando atenção e acompanhando de perto, é o chamado destravamento da cidade, uma expressão utilizada pelo próprio prefeito Clodovaldo Gazeta. Aí tem várias frentes, a questão da legislação, daquelas questões que estão em andamento aqui de alteração, mas tem algo bastante importante que está na pauta do dia, o plano diretor participativo. Perfeitamente. Essa questão do destravamento da cidade, quando se diz, na verdade, o que a gente quer é a abertura de áreas para novos empreendimentos em Bauru. Bauru precisa se mobilizar, Bauru precisa fornecer empregos à sua população, precisa alocar esse pessoal no mercado de trabalho, precisa aumentar a arrecadação e isso já está um tanto quanto limitado em Bauru. Nós precisamos abrir novas áreas no limite na limítrofe de Bauru, para que nós tenhamos mais arrecadação com o IPTU, para que outras empresas venham, façam empreendimentos, gerem emprego, etc. Tal. Então, quando a gente fala de destravamento, e quando a gente toma posição pelo destravamento, é exatamente pelo fato de que nós precisamos gerar novas oportunidades ao povo bauruense, seja de arrecadação, de emprego, de lazer, de novos negócios, de novas oportunidades de trabalho, e é isso que nós estamos trabalhando e estamos conversando muito fortemente com o prefeito, o secretário de Planejamento, secretária de Desenvolvimento. Quando a gente fala sobre o plano diretor, envolve a importante questão da proteção de áreas ambientais, que sabemos que estamos ilhados do ponto de vista de APAs, que são criadas lá atrás, num determinado tempo. Também temos a ponderação nesse assunto de analisar a questão de áreas que estão completamente liberadas, que estão sim em áreas de proteção ambiental, mas que, conforme outras cidades, a gente não inventou a roda, foram ocupadas com ordenamento, com questão regular. É possível discutir essa flexibilização? Nelson, basta assim, você caminhar por outras cidades, caminhar no exterior e nós checarmos que captação de água, por exemplo, é feito dentro do perímetro urbano, com organizações, com reflorestamento do leito, enfim, tem casas próximas ao leito, as nascentes, etc., mas desde que isso tudo seja organizado. Esse dia eu conversava com um ambientalista e ele dizia que e muitas vezes o próprio gado ele prejudica mais o leito dos rios do que se tivesse algumas construções ecologicamente corretas ao seu redor. Então a gente precisa repensar toda essa questão e partir
para um trabalho muito sério em relação a isso aí, para que Bauru possa desenvolver. Nós falamos de um lado, que é o plano diretor, outras legislações já estão vindo para cá, até porque são compromissos assumidos pelo Poder Executivo. O Legislativo é a plataforma de análise disso do ponto de vista legal, como, por exemplo, a lei que modificou o acesso nos sistemas de áreas industriais com uma única plataforma online. A regra anterior era muito solta, era dentro do gabinete, podia esconder dentro da gaveta, e essa lei foi aprovada recentemente. Perfeito. A questão da concessão de área, eu acho que é importante, e ter critérios é importante, né, principalmente pelo fato de que, se a gente deixar só por ordem de chegada, né, nós poderemos perder uma empresa que pode gerar 1.000 empregos em Bauru, em detrimento a uma que está lá na fila de espera desde 2015. Né? Não que essa empresa de pequeno porte não seja importante, mas definiu-se critérios objetivos para que essas áreas possam ser concedidas e nós possamos, de fato, ter empresas que possam chegar em Bauru, se instalar sem que haja qualquer engavetamento de processo. Mas aproveitando esse termo, que é técnico para boa parte da população, e a nossa missão pública aqui, de poder fazer o papel de explicar, nós temos as chamadas ZICs, né? Zonas Industriais de Comércio e Serviços, 500 metros definidos em lei no plano diretor, nos eixos das principais rodovias que entrecortam a cidade, mas não temos bolsões para empresas maiores que queiram se instalar, pensar grande na história, além dos 500 metros. Seria uma questão, por exemplo, que está em discussão para ser alterada. Exatamente isso. Nós temos que alterar urgentemente, porque, na verdade, o que movimenta de uma hora para outra uma cidade, o maior movimento é quando há uma instalação de uma grande empresa. Né? Então, isso deve ser observado e tem que ser trabalhado nesse sentido. Manelosila, obrigado por conversar conosco. A gente vive sempre fazendo o papel público de atualizar as questões do dia a dia e acompanhar o mandato para poder transferir informação para quem nos acompanha. Eu agradeço, uma boa tarde a todos. Estaremos sempre à disposição em nosso gabinete e para falar conosco pode telefonar na Câmara Municipal ou até mesmo acessar o nosso Facebook na página Manelosila. Estaremos lá à sua disposição. Muito obrigado. Esse programa, além de ir para a Rádio Câmara, você pode acompanhar pela TV Câmara na nossa programação. E se você quiser revê-lo ou ver, indicar, enfim, para quem você queira acompanhar do dia a dia as questões do vereador Manelosila, assim como todos do Fala Câmara Entrevista, na página da TV Câmara no YouTube. É só entrar lá em vídeos e acessar, estão todos disponíveis para a população. Obrigado, até o nosso próximo encontro.